Oi, pessoal. Agora nós vamos falar um pouco sobre a industrialização brasileira, né? Bem como sobre o processo de imigração. Na aula de hoje nós vamos tratar especificamente sobre a industrialização, e aí é preciso que a gente tenha noção que a indústria no Brasil ela vai se desenvolver principalmente devido a um cenário, né, do ponto de vista mundial que estava ocorrendo, principalmente no pós-guerra, né? A gente sabe que na Primeira Guerra Mundial as grandes potências estavam aí envolvidas com a guerra e o Brasil vê aí uma oportunidade do início da sua industrialização. Mas outros fatores foram primordiais para o desenvolvimento da indústria no Brasil. O primeiro era o capital, né? Para você montar indústrias precisa de dinheiro. E esse dinheiro, ele foi advindo principalmente das exportações, né? Da exportação, principalmente das exportações de café, né? Muitos cafeicultores, inclusive, quando nós estávamos estudando a produção cafeeira no Brasil, eles, a partir do convênio de Taubaté, muitos ficaram assim, meio que com o pé atrás e começaram a perceber que valia a pena investir não só na produção cafeeira, mas também em outros ramos, e muitos partem para a produção industrial, né? Então, o dinheiro, o capital para a industrialização adveio sim das exportações, do que o Brasil vendia para fora, principalmente do café, né? Um outro fator que foi super favorável para o processo industrial brasileiro foi matéria-prima em abundância, né? O nosso país é rico em vários tipos de matéria-prima para a produção industrial, certo? A gente pode também citar a mão de obra, né? O Brasil tinha mão de obra em larga escala sobrando, que era viável para o trabalho na indústria. Como também, pessoal, é importante a gente perceber aí como era que escoava. As ferrovias também, naquela época, favoreciam muito ao processo industrial brasileiro. Então, esses foram os principais motivos, né, que fizeram com que a produção industrial brasileira alavancasse. Como também, bom, se eu vou produzir para quem? O próprio país, o próprio Brasil, tinha um mercado consumidor interno gigante, né? E vejam só, é importante vocês perceberem que no início do processo de industrialização, no antigo Distrito Federal, né, em 1907, no Rio de Janeiro, que era então capital do Brasil, partiu aí como primeiro, né, o pontapé inicial da industrialização brasileira, mas São Paulo vai ganhar corpo, né, e até hoje a gente sabe que o São Paulo hoje é um grande centro industrial brasileiro, né, uma grande megalópole brasileira. E é importante também a gente entender, com relação a esse processo de industrialização, quais foram os primeiros tipos de indústria, né, que surgiram aí. E aí a gente pode destacar principalmente a indústria têxtil, né, produção de tecidos, e a indústria alimentícia, né, produção de alimentos. E nós tínhamos, de fato, tanto a matéria-prima para um quanto para outro, quanto mão de obra, como capital e mercado consumidor, quem comprasse esses produtos. Aí a gente vê o aceleramento, né, não sei nem se existe, né, esse nome, mas a gente pode ver o desencadear da produção industrial brasileira, baseado principalmente nesses requisitos que o nosso país tinha, certo? Então, a gente assiste aí alguns cafeicultores investindo na produção industrial, a gente vê o oportunismo de outros países lá ainda na Primeira Guerra Mundial estarem envolvidos na guerra e não estavam produzindo vários produtos que o Brasil antes comprava, então se vê obrigado a produzir, né? E a gente tem aí como base desse início do processo industrial brasileiro a indústria têxtil e a indústria alimentícia, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.